Gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus para todos vocês, né? Quarta-feira maravilhosa, quente, abafada, né? Gente, que calor, né? Tá um ar assim, sufocante, né? Uma fumaça no ar aqui. Eu tô sentindo o meu nariz tá ardendo. Não sei aí onde vocês estão, mas aqui tô sentindo. A gente tem alergia, tem rinite, tem uma sensibilidade muito grande. Hoje eu senti assim meu ar fechar, assim, essa parte, meu nariz irritado, o olho ardendo, né? Não sei aí onde vocês moram, né? Deus proteja cada um de nós, tem misericórdia de nós, amém? Irmãos, olha, eu vim quando eu postei de manhã a palavra, mas eu acho que essa palavra tem que ser ministrada, assim, né? Porque eu postei de manhã, mas como eu já falei que o celular tá ruim, não arrumei, não tive condições de arrumar meu celular ainda. Ele tá ruim, então a imagem aumenta, diminui, então a hora que tiver a oportunidade eu vou arrumar. Então, e essa palavra, eu achei que Deus tocou no meu coração fortemente quando eu tirei essa na caixinha de promessa, porque é uma palavra assim que a gente vive no mundo hoje, que a gente se preocupa tanto com as coisas e deixa de preocupar com as coisas que são mais importantes, né? As coisas de Deus, né? Fazer a vontade de Deus, né? Então ele fala que quanto mais a gente ficar longe da presença dele e nós viver mais com as coisas do mundo, nós estamos afastando da presença de Deus. E quando nos afastamos da presença de Deus, a gente está vivendo na desobediência, né? Então as coisas acontecem mesmo, né? Vai acontecer muita coisa. Não que nós não vamos passar por prova, nós vamos, né? Mas a gente sabe que também é consequência das nossas escolhas, né? Então Deus permite, né? Então na palavra de Deus o Senhor fala assim: pensai nas coisas, lá em Colossenses ele fala, no versículo 3 do capítulo 2, ele fala: pensai nas coisas que são lá de cima e não as que são da terra, as terrenas, né? Porque ele fala assim: a união com Cristo é glorificado, está aqui na Bíblia. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, fosse cair as coisas lá do alto, onde Cristo vive e assentado à direita de Deus, amém? Pensai as coisas lá do alto, ele está falando. Então, porque morresses, a vossa vida está oculta juntamente em Cristo, aleluia, em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória, na glória, amém, glória a Deus. Eu senti assim no meu coração, que Deus falou, senti no meu coração, e assim, Deus ele fala que a gente tem que pensar nas coisas do alto, quer dizer, as coisas de Deus, né? E não se preocupar com o dia da manhã. As preocupações nossas nós estamos vivendo num tempo que nós se preocupa com tudo, né? E Deus coloca sempre as coisas em primeiro lugar na nossa vida. Mas se você parar para pensar e nós olhar em volta de nós, do mundo, tá acontecendo muita coisa e é desnecessário, a gente pode olhar que não é tão importante se preocupar muito com as coisas. Porque as coisas estão se indo, né? As coisas estão se acabando. A gente pode olhar que o mundo, as coisas, a natureza está revoltada, revoltada contra o homem, quer dizer, está se manifestando, né? E ainda fora as pessoas que ainda cometem crime contra a natureza. Então a gente já vê que as coisas estão indo de uma proporção que está sem controle. O mundo está sem controle. Quem controla o mundo é Deus. Mas quando o homem não obedece a Deus, Deus permite que as coisas aconteçam. Então nós vamos ver consequências mesmo no mundo inteiro. Então isso é por causa da desobediência. Então, quanto mais desobediente um homem e a humanidade, mais consequência vai ter. Até para o homem entender, se humilhar, pedir misericórdia de Deus, e reconhecer que nós temos Deus lá em cima. Quem dá a última palavra, quem faz as coisas aqui, quem mantém nós de pé, o sopro de vida, quem nos dá, é Ele. Nós temos que entender isso. Agora o que acontece? Ele fala aqui na palavra dele, amém, que a gente tem que buscar as coisas lá de alto. Então, se a gente se preocupar com as coisas, para que a gente possa ter o quê? A partir do momento que você vive uma nova vida com Cristo, você é uma nova pessoa em Cristo, né? Então você passa a ser você morre para a carne, quer dizer, morre para a carne o quê? Deixa de fazer as coisas da carne, prazeres carnais, né? Prazeres, e passa uma vida mais renovada no Senhor, então viver as coisas de Deus. Então pensar sempre primeiramente em tudo que você vai fazer, colocar Deus em primeiro lugar. Não importa se não vai acontecer o que você quer, não importa, coloque Ele, que Ele vai, com certeza, Ele vai arrumar um jeito de colocar você onde você quer ser colocado. Uma oportunidade ele vai abrir, mas primeiro você coloca ele em primeiro lugar. E assim, aí vamos estar morto, né? Morto, nós vamos ressuscitar em Cristo, quando ele vir na glória. Por quê? Esse corpo é uma carne, nós temos que fazer com que a carne morra em nós, para que nós possa habitar em nós o Espírito. E quando o Espírito vive em nós, então não vive mais nós, Deus vive em mim, né? Então não é eu que vivo, é Deus que vive em mim, né? Mas para que isso, para Deus viver em nós, e essa carne morrer até, e nós só ressuscitando agora, né? E para nós ter a santificação, porque nós falamos assim, eu revestido um homem novo, então a gente fala assim, eu aceitei Jesus, eu me converti, agora eu sou uma nova pessoa. Nós somos não, nós estamos no processo, né? Porque na verdade somos
Nós vamos ser uma nova pessoa a partir do momento que nós ressuscitarmos em Cristo. Aí nós somos uma nova pessoa e nós vamos ser na santificação, né? Mas nesse processo, até nós falamos assim, eu sou uma nova pessoa, claro, eu já me considero ser uma nova pessoa, claro, eu tenho que me considerar. Mas é um processo, né? Nós estamos se renovando, porque Deus está nos trabalhando em nós e mudando. Por quê? Porque Deus fala assim, por que nós temos que viver em Cristo, né? Porque e deixar e pensar nas coisas do alto. E quando o homem começa a pensar nas coisas da carne, desejos carnais, e vir para a carne e para o mundo, o que o homem se faz? O homem, ele vive fora da presença de Deus na desobediência. Ele se prostitui, vícios, maledicência, né, cobiça, né, idolatria, tudo isso não agrada a Deus. Então o homem, quando ele começa a viver vaidade, todas essas coisas, soberba, tudo isso, o homem não está vivendo na presença de Deus. Ainda ele está vivendo ainda para a carne. Então, para nós viver na presença de Deus, temos que se libertar da carne, do desejo carnal. Então, nós não estamos totalmente assim, convertidos, como a gente pensa, falei, não, a gente se esforçando para a gente sair de todos esses vícios. Porque a gente erra também, né? E a gente sabe, Deus sabe que nós vamos pecar. Nós vamos pegar, falar, comentar mal de um irmão, né? E falar alguma coisa, não perdoar. Nós não estamos totalmente assim convertidos, né? Porque uma hora ou outra vai fazer um comentário. Então a gente precisa se esforçar muito para estar se renovando na presença de Deus para que ele possa habitar em nós, né? Então por isso que ele fala que nós temos que deixar o homem velho, os vícios, aquilo que está prendendo nós para o mundo, para o pecado, e se revestir um homem novo que é Deus, né? Em nós, para que nós possamos se trabalhar, para pedir a Deus que trabalhe na nossa vida, para que nós vai sendo moldados e se renovando a cada dia, né? Então nós vamos ser só um novo homem quando o Senhor vir na glória dele, e aí sim nós vamos ser uma nova pessoa e nós vamos viver, aí Deus nós vamos ressuscitar em Cristo, amém? Então, às vezes a gente fala assim, nós temos que se libertar dos nossos pecados, das nossas preocupações diárias, né? Nossa falta de perdão, de amor. Então isso sim vai prendendo nós estamos desobedientes, nós não estamos totalmente revestidos do homem novo. Não, nós estamos ainda vivendo para o pecado. Nós colocamos a carne em primeiro lugar, né? Nós colocamos o quê? O desejo, a inveja, a cobiça, né? Palavras erradas, que vai ser mal pronunciadas, né? Palavras torpes, né? Fala. E tantas outras coisas. A gente começa assim, ainda não está sendo um homem novo, né? Não estamos sendo renovados, porque nós estamos vendo o pecado, nós estamos vendo para a carne. Quando o Espírito começa a habitar em nós nós temos que se esforçar, orar, meditar na palavra de Deus. Quando o Espírito começa a habitar em nós, a gente vai começando a ver que as coisas, tudo isso, desejo, cobiça, a gente vai saindo daquilo tudo e vai começando a ter uma vida mais para Deus, vivendo mais para as coisas de Deus e começa a entender, a sua mente começa a falar, eu não vou fazer isso porque não está certo. Na palavra de Deus, a gente começa a ter aquela consciência, não está certo fazer assim, não está certo eu agir assim. Então, nós temos que começar a fazer essa reflexão interior, para que o nosso homem interior, né, o interior seja renovado, né? Renovado, porque aí o Senhor começa a habitar em nós, né? Fazer morada em nós, né? Então não vivo mais eu, quem vive Cristo vive em mim, né? Porque aí não passa a ser a minha vontade, sim a vontade de Deus, amém? É isso que nós temos que entender. E aí Deus vai falar para você não se preocupar com as coisas, porque você se preocupa tanto com as coisas, né? A gente se preocupa com a casa, com os filhos demais, se preocupa com trabalho, com dinheiro, com conta, sem saber que isso tudo vai ficar e não adianta se matar assim tanto por isso. Isso tudo vai resolver, tudo é uma questão de diálogo, de oportunidade que vai acontecer, de confiança, de fé. As coisas acontecem, vai acontecer, vai dar certo. Nós precisamos descansar o nosso coração, porque o nosso coração às vezes levanta já cheio de preocupações. É tanta cobrança de nós mesmos, queremos fazer coisas, queremos muito querer o mundo inteiro, né, com aquela frase, mas de que adianta eu, você, irmãos e irmãs, ter o mundo inteiro e não ter a presença de Deus? Temos que ter a presença, porque é a presença que nos fortalece, a presença que nos mantém de pé, né? A presença que nos protege, né? Que nos trabalhe na nossa vida. É Ele, a alegria do Senhor é a vossa força, é a minha força e a sua também, amém? Ele que nos sustenta todo dia, que peleja pela nossa causa, que luta por nós, né? Ele sabe que nós estamos enfrentando cada dor, cada sofrimento, mas Ele quer que a gente, mesmo assim, diante da dor, louve, adore, ore, né? Se faça tudo com amor, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a vossa misericórdia para todos nós, né? E adore o Senhor com alegria, não importa a situação, porque às vezes a gente está em situações difíceis. Deus sabe, cada um tem as suas situações, tem
as suas situações, seus problemas, né, seja uma doença. Mas não se preocupa, não. Tudo passa, né? Mas se a gente confia em Deus, as coisas são mais fortes, nós ficamos mais fortalecidos no Senhor. Ele vai nos ajudando, sustentando e vai mostrando o caminho, o direcionamento, vai também mostrando que se posicionar diante de uma situação. Porque a gente está aqui, está aprendendo, sabe? A gente não está preparado para nada, essa que é a verdade. Nós estamos aqui tudo aprendendo. Cada situação que nos acontece, cada prova que nos vem, é para nós ter um conhecimento naquilo que está acontecendo, para saber como suportamos, né? Como sabemos colocar. Claro que é difícil, é um processo, é difícil, mas Deus vai nos moldando, vai nos ensinando como Ele quer que nós façamos. Então nós temos que ter confiança. Então a palavra é confiança também. Nós temos que confiar em Deus. Então é por isso que ele fala que nós não devemos estar preocupados, né? Não devemos estar pensando nas coisas lá do alto, pensando em Deus. Então coloque Deus na frente. Então se você tiver algum problema ou situação que esteja passando, sempre pense em Deus, né? Ah, não, eu acho que eu não vou me preocupar, porque Deus fala para mim não se preocupar com o dia de amanhã, né? Eu não vou me preocupar porque hoje eu não tenho dinheiro do aluguel, mas Deus vai prover. Vai prover para minha casa. Ele fez assim com aquela viúva, né? Então ele foi lá, é o profeta, acho que Eliseu, né? Ele foi lá, ela estava sem comida, né? Já ia morrer, e ele pediu para ela fazer aquele último bocado de farinha, né? E acho que de azeite, e ele abençoou, multiplicou o Senhor, né? E ela ainda teve muito, né? Abençoou tanto, multiplicou. Deus pegou aquele pouco e multiplicou por muito, né? E é isso que Deus faz na nossa vida, você confiar no Senhor. Então a gente temos que entender muito que não adianta eu se preocupar tanto com as coisas, né? Não, as coisas não dependem de mim, de você. Parece que nós somos assim tão independentes na vida, tudo que nos acontece, tudo que nós ganhamos, conquistamos, parece que somos nós, né? Ai, meu pai. Parece que... Ai, desculpa, eu falei por causa que eu pensei que apagou, porque tá ruim, só apagou de repente. Então, parece que somos nós que a gente é pro nosso mérito, claro que sim, nosso esforço, nossa fé. Mas quem nos concede essa graça é Deus. Ele que viu o nosso esforço, né? Então ele vê, então ele abençoa, né? Então você consegue, mas sempre tudo que você faz, tudo que você tem, e desde se você tem muito ou tem pouco, você tem que olhar para o céu, quem te dá é ele, né? Não sei como ele escolhe o critério de Deus para isso, mas ele faz aqueles que são fervorosos, aqueles que buscam, que têm fé, que acreditam naquilo que querem também. Acreditam, porque acreditar naquilo que você quer é fé, isso é fé. Você se esforça, você se dá, você se doa, né? Então você tem que crer, tem que, né, acreditar. Então a gente tem que entender que Deus ele trabalha na vida de cada um de nós, né? Então ele quer que você pense, não se preocupe tanto com as coisas, né? Nem Marta, né? Chegou lá, a Maria estava conversando com Jesus, né? Essa é uma passagem muito importante. E Marta queria que Maria, para Jesus não se incomodasse, que ela iria ajudar. Marta se preocupa tanto, né? A Maria escolheu a melhor parte, porque a parte de ouvir, né? Deus ali, Jesus falando, ensinando, dando as instruções, né? Então ela escolheu a melhor parte, escolheu ouvir a Deus falar, né? Deu as instruções de vida, porque Deus estava falando para ela, instruções de vida, né? E as coisas, por mais que ela estava preocupada com o problema da casa, né? De organizar, de estar assim, servindo ao Senhor, mas ele falou que se preocupou muito com outras coisas, né? Mas a Maria escolheu a melhor parte. Então Deus quer que nós escolhemos a melhor parte, que é a parte de você adorar, de crer na palavra, de estar buscando a Deus e fazendo as coisas boas, né? O que é servir a Deus também? É você fazendo bem pro seu irmão, né? Sendo humilde, sendo bondoso, caridoso, se colocando no lugar do outro, sabe? Porque nós estamos vivendo no mundo hoje também, a gente vê muitas pessoas julgam as pessoas, tá muito julgando as pessoas, não conhece a dor do outro, não sabe a situação que o outro tá passando, é fácil apontar o dedo, né? É difícil, a gente vê que muito hoje em dia as pessoas só apontam o dedo para as outras e muito difícil a pessoa estender a mão para você e saber o que você está passando, qual é a sua necessidade. É muito difícil, né? Estamos no mundo hoje que as pessoas só sabem falar mal dos outros, né? Gosta de julgar, se achar os melhores, né? Mas não conhece a dor que cada um está sentindo. Não sabe o que cada um está passando, né? Lá no seu interior, ali dentro, né? Então é muito fácil, né? Então a gente precisa aprender muito. Então nós não estamos ainda totalmente assim, quando eu falo, eu sou uma nova pessoa, somos sim, eu sou uma nova pessoa a partir do momento que eu aceito ser uma nova pessoa, né? Eu quero que Deus me molda, me faça uma nova pessoa, né? Mas esse processo, tenho que deixar eu morrer, nós temos que morrer, esse corpo tem que morrer, o carnal, para que o espiritual viva em nós. Aí sim, Deus não vive em mim, eu não vivo, mas Deus vive em mim. Ele passa a fazer morada. E quando Deus faz morar na nossa vida, nós temos que entender que Deus vai nos ensinando tudo aquilo que não está agradando a Ele. E quando o homem não ouve a Deus e prefere viver pelos vícios, desejos, as maledicências do mundo, né?
Todas as coisas que o mundo faz, ou que saia da presença de Deus, ou praticamente vive na desobediência de Deus. E para que nós sejamos um homem renovado, uma nova pessoa em Cristo, esse corpo tem que morrer e, e nós vamos viver, quando nós só vamos ressuscitar em Cristo, quando Ele vir na glória. Aí nós seremos santificados, né? Mas enquanto isso, nós estamos naquele processo, nós estamos renovados dia após dia, né? Então nós temos que entender isso que Deus falou, mas Ele quer o quê? Qual é o foco da palavra? O que você tem que entender que Deus está falando para você? Para de colocar as coisas em primeiro lugar. Não se preocupe. Se você não fez hoje o que você tinha que fazer, não tem problema. Dê tempo para você, para sua vida. Se cuide e coloque primeiro as coisas, primeiramente Deus, sabe? Porque a gente se cuida tanto das coisas, a gente não se cuida também. Deus quer que a gente se cuide. Deus é um pai zeloso, Ele ama a gente, que a gente cuide da gente, sabe? Cuide do espiritual da gente, sabe? Se preocupe com nós, porque a gente carrega tanta gente, né? Às vezes carrega muita coisa, muito peso, até dos outros. Mas a gente não vai se desgastando, porque a gente não se preocupa tanto com a gente, se preocupa mais com os outros, né? E não é isso que Deus quer de nós. Quer também que se preocupar com nós também é viver para Cristo, sabia? Nós precisamos se fortalecer no Senhor, né? Há um momento que nós temos que descansar. Descansar em quem? No Senhor. Por isso que o Senhor fala que nós temos que se preocupar, se pensar nas coisas de Deus, porque é Ele que vai nos sustentar, nos fortalecer. A partir do momento que nós começamos a pensar só no mundo vai nos dar prazer, a gente está se afastando da presença de Deus, irmãos. Aí nós estamos o quê? Vivendo para a carne. E onde a carne habita em nós, o pecado entra. E se o pecado entra, nós estamos praticamente perdidos, né? E aí o inimigo usa a nossa vida. Usa e vem para nos destruir. E nós temos que ser fortalecidos em Cristo. Nós temos que se renovar cada dia no amor de Deus, amém? Gente, eu espero que vocês recebam essa palavra. E olha, pensa sempre nas coisas de Deus, sabe? E se tiver que fazer uma coisa, você fala, Senhor, se você estiver comigo, coloca Ele. Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar. Senhor, eu vou fazer algo muito difícil, mas eu sozinha não consigo. Vai comigo, vai na minha frente. Começa já a falar. Eu sei que é difícil para mim isso. Já falaram para mim que eu não vou conseguir, mas se eu sei que eu estou contigo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Vai profetizando, vai falando de Deus e aí as coisas vão acontecendo na sua vida, amém? É isso que Deus quer, que nós coloquemos Ele em primeiro lugar, pense nele em primeiro lugar, coloque Ele em primeiro lugar, as coisas em primeiro lugar, as coisas do alto, né? Porque quando você fala assim, tudo é possível daquele que crê, você já sabe que quem está ali conosco? Aquele que tudo criou, é Deus. E alguma coisa é impossível para Deus? Não, para nós sim, mas para Ele tudo é possível aquele que quer confiar na palavra dele, amém? Então nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Então receba essa palavra no seu coração e não se preocupe tanto com as coisas não, do mundo, não da terra. Isso aqui, irmãos, tudo vai findará, tudo se queimará, tudo vai se queimar. E olha, não vou falar muito de queimar não, que o negócio está queimando por aí mesmo, né? Então, mas se queimará, tudo vai se queimar, né? E o que vai sobrar nós, né? Então nós temos que fazer o quê? A nossa parte, que é buscando a Deus verdadeiramente no nosso coração, confiar na palavra dele, meditar na lei dele e tentar ser melhor. Claro que nós não somos perfeitos, eu não estou aqui pregando perfeição porque eu não sou. Eu quero que Deus renove cada dia, eu quero aprender de situações que eu passo, cada situação que eu tenho que aprender. É difícil? Claro que é. Eu não vou falar que é, mas temos que estar pedindo para Deus que nos ajuda. Sozinho nós não conseguimos nada, né? Até para nós mudar, tem que ter Deus na nossa vida, porque sozinho nós não conseguimos nada. Porque quem é viciado, imagina, quem fuma tanto tempo, é de fácil largar o vício? Não, não é. As pessoas têm que orar muito, ter muita fé, ser persistente, fazer tratamento, tudo para sair daquele vício. E é isso, todos nós somos assim. Nós temos que ter muita fé e confiança no Senhor para sair das situações que nós estamos, que é viciante, que faz nos pecar, que sai nós da presença de Deus, né? Então nós temos que primeiro, o Senhor fala, pensar nas coisas do alto. Então busca Deus primeiramente, faça a vontade dele. E tenta fazer uma reflexão sobre o que você está fazendo de errado, né? E tenta com mais humildade. Se tiver mais humildade, você está mais... Deus está mais presente na nossa vida, mais humildade. Quando a gente sabe se colocar, quando a gente sabe que aquele lugar não é meu lugar, quando a gente sabe como a gente precisa se sentir assim, mais humilde, né? Das pessoas. Mesmo que as pessoas pisem na gente, não pague o mal com o mal, não, deixa. Deus sabe todas as coisas, Ele vê tudo, né? Até porque nessa vida ninguém vai levar nada, né? O que nós vamos levar dessa vida? As pessoas pregam tanta coisa e mostram tanta coisa nesse mundo que parece que nós vamos levar isso e ninguém vai levar nada. Aquilo é tudo passageiro. Aliás, tudo é passageiro. Até nós somos passageiros, né? Nós somos passageiros, né? Estamos só aqui numa viagem, né? Eles não são passageiros, estão só aqui de passagem. Então vamos tentar fazer uma passagem em esperança, de paz, de amor. E se fortalecendo no Senhor, né? Porque é Ele que nos carrega, que nos move, que nos dirige
o nosso trem aí da esperança, que é Ele, né? Que nos conduz, né? Porque é só Ele mesmo, né? Amém? Desejo uma boa noite para vocês, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, né? E que essa palavra toque no coração. E você que está aí preocupado tanto com as coisas que não tem, não quer passar no concurso, quer viajar, não se preocupa não. Deus vai prover na sua vida, tudo vai dar certo na hora certa. Só confia nele, coloca ele no lugar, pensa mais nas coisas do alto, tenta buscar. A gente sempre fala assim que às vezes você está passando uma situação difícil e aí você fica preocupado com o problema em si, ele não sai o problema, ele aumenta mais a preocupação. Quando você coloca as coisas de Deus, primeiramente, coloca Deus no primeiro lugar e continua fazendo o que você está fazendo, sem se preocupar muito que está precisando, está perdendo, não tem. Você vê como as coisas andam na sua vida? Já fez? Faz esse teste, se você nunca fez. Você se preocupe menos. Quando a gente se preocupar menos com as coisas acontecem, né? Mas quando a gente colocar preocupação, pressão e medo e pânico e fica assim, aquilo, as coisas não andam. Então você tem que colocar Deus. Então confia em Deus. Vai dar tudo certo, amém? Fique com Deus, tenha uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.